O silêncio da floresta não era silêncio, era um vazio que respirava. Aos poucos, o homem percebeu isso, não no dia em que chegou, mas no terceiro dia, quando o sol se enfiou atrás das copas como um olho fechando. Aquele lugar, o que chamavam de reserva de sombra, ao norte da Amazônia, onde a geografia se recusava a ser mapeada com precisão, onde os índios locais evitavam o perímetro com um medo que não se traduzia em palavras, estava vivo e não de forma que a mente humana entendesse. O nome dele era Rafael, geólogo, ex-empregado do Instituto de Pesquisas da Amazônia, fora contratado para mapear anomalias magnéticas em uma região onde o solo parecia ter se deslocado em ondas, como se algo gigantesco tivesse passado por baixo da crosta terrestre e deixado rastros de deslocamento. O governo queria saber, o mundo queria saber, a ciência queria saber. Mas Rafael, antes de tudo, queria entender, até que se deu conta de que o que estava se formando em seu interior era menos conhecimento e mais horror. A primeira coisa que notou foi o vento. Não vinha do norte nem do sul, vinha do centro da floresta, como se o ar estivesse sendo sugado por um ponto invisível no coração da selva. E o vento não era frio, era vazio, como se carregasse o gelo de um planeta morto. Ele instalou o acampamento perto de uma nascente que não deveria existir. A água era clara, mas se mexia sozinha, não corria, escorria, como se o líquido tivesse uma intenção. Rafael tirou amostras e levou para o laboratório portátil. Os resultados eram impossíveis. A água continha níveis de silício superiores ao encontrado em rochas vulcânicas, mas com estruturas cristalinas que não se encaixavam em nenhuma forma conhecida da química. E algo mais. As amostras emitiam uma leve vibração que só era detectada por sensores de alta resolução. Quando ele colocou o ouvido na garrafa, ouviu um som não de som, mas de silêncio que tentava falar. No quarto dia, começou a sonhar. Sonhos com olhos grandes esverdeados, sem pálpebras, flutuando no escuro, olhos que não piscavam, mas que viam tudo, olhos que não pertenciam a nenhum animal nem a nenhum ser humano, olhos que olhavam para dentro dele, para as partes mais escuras do cérebro, onde os traços do medo ainda não tinham nomes. Acordava com o corpo em frio, os músculos travados, a língua grudada no céu da boca. E em todos os sonhos havia uma voz. Não uma voz como a gente ouve e não vinha dos ouvidos. Vinha do espaço entre os dentes, da raiz dos cabelos, da ponta dos dedos. Era um som sem som, um pensamento que não era seu, mas que se instalava com a força de uma lembrança de antes do nascimento. No sexto dia, o rádio parou de funcionar. Não foi um problema de bateria, não foi interferência. O rádio simplesmente parou, como se tivesse sido desligado por uma força que não pertencia ao mundo elétrico. Quando Rafael tentou ligar de novo, ouviu um sussurro não de estática, mas de palavras. Palavras em uma língua que ele nunca ouvira, mas que de alguma forma ele entendeu. Dizia, você está vindo. Ele riu, a risada foi seca, trêmula, disse que era o cansaço, a solidão, a pressão do isolamento. Mas ao mesmo tempo sentiu que o riso fora ouvido não pelos seus ouvidos, mas pela floresta, e a floresta respondeu. O chão tremulou. Não foi um tremor, não foi um terremoto, foi um pulsar, como se a terra tivesse um coração. E pela primeira vez, Rafael ouviu o som que vinha do centro daquela terra, um zumbido que não era som, mas uma vibração que atravessava os ossos e se enterrava no cérebro. Foi então que ele viu a luz. No meio da mata, entre duas árvores que nunca deveriam ter crescido tão próximas, havia um círculo de pedra, ou pelo menos algo que parecia pedra. Mas não era pedra, era liso, como se esculpido por mãos que não tinham forma. O círculo tinha cerca de 4 metros de diâmetro e no centro uma depressão, uma espécie de poço. O que mais assustou Rafael foi o fato de que o poço estava cheio, mas não de água. Estava cheio de escuridão. Não era o vazio, era a escuridão que se alimenta. A escuridão que não é a ausência de luz, mas uma presença que a rejeita. Quando Rafael se aproximou, sentiu calor, não o calor do sol, o calor de um corpo que não existe, um calor que vinha da escuridão. Ele se agachou, olhou para dentro e viu o reflexo, mas não era ele. O rosto que olhava de volta tinha olhos grandes como os dos sonhos, mas os olhos estavam abertos e o rosto era o seu, mas diferente. Era mais fino, mais pálido, como se a pele tivesse sido tirada e substituída por algo mais leve, mais frágil. E mais assustador, o sorriso que o rosto fazia não era dele. Era um sorriso de quem sabe a verdade. Você está aqui, disse o rosto, e eu já te esperava. Rafael recuou, o chão tremeu de novo, e dessa vez não foi uma vibração, foi um passo. Um único passo, como se algo gigantesco tivesse se movido sobre a terra. Ele saiu correndo, correu sem olhar para trás. A floresta mudou, as árvores se aproximavam, o
Os troncos se torceram, as folhas se alargaram até formar olhos. A vegetação cresceu com uma velocidade impossível. O ar ficou espesso, como se estivesse carregado de algo que não era ar, era pensamento. No acampamento tudo estava em ordem. Seus pertences, a barraca, o rádio, mas algo estava errado. A barraca estava aberta, só que ele não a tinha aberto. Ele a trancou antes de dormir e havia uma marca na areia, um círculo com o mesmo desenho do poço. E então ele ouviu o som. Não era um som, era a ausência de som. O silêncio estava se movendo. Ela chegou sem ruído. Ela não tinha forma. Era uma presença que ocupava o espaço, como se o ar tivesse sido substituído por uma outra substância. Uma substância que não era ar, nem água, nem fogo, era algo que não tinha nome na língua humana. Rafael sentiu o cheiro, não de algo, mas de nada. Um cheiro de ausência, um cheiro de fim. A coisa se ergueu no centro do acampamento. Não era alta, não era baixa, ela simplesmente era. E sua forma era impossível de descrever, não havia linhas, nem ângulos, nem contornos. Era como se o olhar dele não conseguisse agarrar o que via, porque o cérebro humano não tinha estrutura para processar aquilo. Ela se moveu, não com pernas, não com braços, com o espaço em volta, como se o próprio ar fosse seu corpo. Então a voz veio, mas não foi com som, foi dentro da cabeça. Você veio, disse, e já estava conosco. Rafael tentou gritar. Não saiu som, sua garganta estava fechada, sua voz não era dele. Ele sentiu que a memória estava sendo removida. As lembranças de sua infância, de sua mãe, de seu primeiro beijo, tudo desaparecia como se nunca tivesse existido. E no lugar algo novo se instalava, uma compreensão, uma verdade. Eles não tinham vindo do espaço, eles tinham sido o espaço. Eles não eram alienígenas. Eles eram o que estava depois do fim do universo, o que vivia no intervalo entre os momentos, o que se alimentava do silêncio entre os pensamentos. Eles não queriam invadir. Eles queriam ser lembrados. Porque no fim, o que mais assusta não é o desconhecido, é o que se lembra de você. Rafael caiu de joelhos. O chão estava quente, o vento parou, a floresta ficou em silêncio absoluto. E então ele entendeu. Tudo o que ele havia experimentado, os sonhos, os raios, a água, o poço, não era acidente. Era convite. O que ele chamava de anomalias era uma chamada. Eles o tinham escolhido, não por acaso, porque ele era o tipo de homem que buscava respostas. Um homem que acreditava que a ciência podia explicar tudo. Um homem que acreditava que o universo era apenas matéria e leis. Mas o universo não era isso. O universo era eles. Eles estavam em toda parte, só que o homem não via, porque enxergar era morrer, e eles precisavam que ele visse, para que ele contasse, para que o mundo soubesse. E Rafael agora entendia. O que vinha a seguir não era o fim, era o começo de um novo tipo de presença, de uma nova forma de existência. Ele levantou a cabeça, o rosto estava pálido, os olhos estavam abertos e no fundo algo se movia. A voz voltou. Diga, disse, diga o que você viu. E Rafael abriu a boca. E o que saiu não foi som, foi o silêncio que tinha nome. E o nome era eles. E ao mesmo tempo o nome era nós. Porque agora ele não era mais Rafael. Eles tinham o transformado. E no fundo da floresta, o poço voltou a se mover. A escuridão pulsou. E em algum lugar distante, onde os mapas não chegavam, um novo círculo foi descoberto. O sinal de que o que estava acontecendo não era um acidente. Era um convite. E o convite estava sendo aceito.